Olá a todos, sejam bem-vindos. Na aula anterior da playlist de cálculo 1, um dos momentos foi apresentar esse exercício composto por essas três partes e nós não resolvemos. Ficou combinado de que na próxima aula dessa playlist eu ia apresentar a resolução dessas três partes deste exercício, tá? Então, esse é o objetivo do vídeo de hoje. Na primeira parte, pede para usar a definição de derivada de uma função para determinar a derivada em relação a x da função f de x igual a 3 vezes x ao quadrado mais 2. A definição que nós vimos naquela aula foi essa aqui, que a derivada de uma função f de x, representada por f' de x, é dada por esse limite. O limite, quando h tende a zero, da função aplicada em x mais h, menos a própria função, e tudo isso dividido por h. Tá? Então, nós temos que calcular esse limite, considerando essa função, para encontrarmos a derivada dessa função em relação a x. Então, para começar, observem que, onde aparece f de x, nós vamos trocar exatamente por essa função, a 3x ao quadrado mais 2, porque f de x que está aqui é a mesma que está aqui, ok? E o que significa f de x mais h? Bom, primeiro, observe que esse f que está aqui representa o mesmo f que está aqui, a mesma função. O que muda é que nessa função aqui nós vamos trocar o x por um determinado valor. Nessa, nós não vamos trocar por x, nós vamos trocar por x mais h. Então, nós temos que ir na função f e onde tiver x, nesse caso aqui, ó, nós vamos trocar por x mais h. Por isso que esse pedacinho, f de x mais h, significa trocar onde tem x, aqui, exatamente por essa expressão aqui, x mais h, tá certo? Então, nós vamos calcular esse limite, repetimos aqui limite quando h tende a zero, e vamos trocar f de x mais h, fazendo a troca na função aqui o x por x mais h. Então vai ficar 3 vezes seria x, mas como nós vimos, vamos trocar por x mais h. Então fica x mais h ao quadrado. E aí falta somar esse 2 aqui. Beleza? Depois vamos repetir o menos, olha só. E percebam que aqui eu coloquei um parênteses, porque é menos toda a função f. E como a função possui mais de uma parcela, olha só, ela tem duas parcelas, ela é a soma de duas parcelas, eu preciso colocar depois do menos o parênteses, para indicar que eu estou pegando menos toda a função. Se eu não colocasse esse parênteses, só o menos e repetisse os resultados aqui, o menos ia influenciar apenas na primeira parcela, no 3x ao quadrado, e não no mais 2. Tá? Então aqui coloco a função f de x, que é 3x ao quadrado mais 2, e tudo isso nós vamos dividir por h. Antes disso, só para observar, deixar claro, percebam que essa parte aqui é exatamente a f de x mais h, e essa parte aqui do parênteses é a função f de x. Tá? E aí dividimos tudo por h. Agora, na próxima etapa, nós vamos calcular esse produto notável aqui, ó. Então vai ficar 3 vezes aqui a soma ao quadrado. Então isso é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Então 2 vezes x vezes h, mais o quadrado do segundo, então h ao quadrado. Então fica 3 vezes isso, aí repetimos o restante, mais 2, e aqui a gente já pode trocar o sinal dos termos que estão aqui dentro do parênteses, ou que é equivalente a multiplicar por menos 1, né? Por causa desse menos aqui. Então vai ficar menos 3x ao quadrado, menos 2. Por isso aqui a importância do parênteses. Então, menos 3x ao quadrado, menos 2. Tudo isso dividido por h. Agora, percebam que aqui eu tenho ó, mais 2 e aqui menos 2. Eles podem ser cancelados, eles vão se cancelar, né? E além disso, nós vamos fazer a distributiva aqui. Ó, vai ficar 3 vezes x ao quadrado, 3 vezes 2xh, que vai ser 6xh, e 3 vezes h ao quadrado, que é 3h ao quadrado. Então vai ficar assim, ó, beleza? E aqui sobrou quem? Menos 3x ao quadrado, que eu vou repetir aqui. E tudo isso, novamente, dividido por h. Aqui, mais uma vez, apareceram dois termos que são simétricos, olha só. 3x ao quadrado e menos 3x ao quadrado. Eles também se cancelam. Fica apenas esse limite aqui, tá? E agora, observe o seguinte, nós temos h aqui, e também temos h aqui. Podemos colocar o h em evidência. Poderia colocar o 3 também em evidência, né? Que ele aparece aqui, ele é um fator do 6 e ele está aqui. Mas como embaixo tem apenas o h, basta que eu coloque o h em evidência, porque eu vou utilizar essa técnica para cancelar esse h aqui de baixo. Tá? Então vai ficar limite de h tendendo a zero
e vou colocar o h em evidência aqui no numerador. Aqui, se eu colocar o h em evidência, vai sobrar apenas 6x, tá certo? Repete o sinal, mais. E aqui, quando eu colocar um dos h's em evidência, do h ao quadrado, vai sobrar 3h. Por isso que aqui está 3h. Tudo isso dividido por h. Agora, h no denominador, h no numerador está multiplicando, né? Então nós podemos cancelar os h's. Fica apenas limite, quando h tende a zero, de 6x mais 3h. Esse limite é facilmente calculado fazendo a substituição direta do h pelo valor para qual ele tende, que é zero. Então vai ficar 6x mais 3 vezes zero. 3 vezes zero é zero, então fica apenas 6x. Ou seja, esse limite é igual a 6x. Porém, a gente sabe que esse limite é exatamente o f' de x. Ou seja, é a derivada da função f de x. Portanto, a derivada da função f de x igual a 3x ao quadrado mais 2 é igual a 6x, tá certo? Percebam que nós calculamos essa derivada usando o limite. Vamos ver mais à frente que tem formas muito mais práticas de calcular essa derivada. Tem regras mais fáceis que permitem encontrarmos essa derivada. Aqui foi utilizando a definição com limites, tá? Na letra B, usar a derivada encontrada em A para obter a equação da reta tangente à função f de x em x igual a 1. Então, como a gente faz isso? Vamos relembrar, a função é 3x ao quadrado mais 2, e f' de x nós já calculamos é igual a 6x, tá? Nós queremos a equação da tangente no valor x igual a 1. A inclinação da tangente em x igual a 1, a gente sabe que é dada por f' de 1. Por quê? Vamos lembrar? A derivada de uma função representa exatamente a inclinação da sua reta tangente. Então, se eu quero a inclinação da reta tangente em x igual a 1, significa ir na função, na derivada que nós encontramos, que significa a inclinação dessa reta tangente, e trocar o x por 1, que é calcular f' de 1. Ou seja, fazer 6 vezes 1, que é igual a 6. Portanto, a inclinação da reta tangente a essa curva em x igual a 1 é exatamente igual a 6. Tá certo? A equação da tangente, como a tangente é uma reta, tem que ter a forma de uma reta. Ou seja, ela é uma equação do tipo y igual a x mais b. Só que nós já sabemos que esse coeficiente a, que é o coeficiente angular da reta, representa exatamente a inclinação da tangente, né? E a inclinação da tangente no x igual a 1, nós já encontramos aqui, ó, é 6. Então quer dizer que para essa equação da tangente, o a com certeza tem que ser 6. Então nós podemos trocar essa equação por y igual a 6x mais b. Para a equação da tangente, que é essa aqui, ficar completamente determinada, falta apenas para encontrarmos o valor do b. Vou chamar essa equação de asterisco para poder fazer referência a ela mais facilmente. E aí, no x igual a 1, a gente sabe que a função f de x vai representar qual valor, né? No x igual a 1, f de x é f de 1. E f de 1 significa ir na função f e trocar o x por 1. Então, 3 vezes 1 ao quadrado mais 2, e esse resultado é 5. Tá? E o que significa isso? Que quando x é igual a 1, a imagem dessa função é igual a 5. Ou seja, a curva que representa essa função tem que passar pelo ponto 1, 5. Tá ok? Então, lá no gráfico dessa função, ela vai passar no ponto 1, 5. E, além disso, a tangente tem que tocar o gráfico exatamente nesse ponto, porque nós queremos a equação da tangente quando x é igual a 1. E quando x é igual a 1, a gente viu que a função nos dá a imagem igual a 5. Então, a tangente tem que passar pelo gráfico de f também nesse ponto. Então, quer dizer que aqui nessa equação, na equação asterisco, como ela é a equação da tangente, que tem que passar pelo ponto 1, 5, quer dizer que, quando nós trocarmos o x por 1, o resultado do valor de y tem que ser 5. Então, nós podemos ir na equação asterisco, trocar o x por 1 e o resultado de y por 5. E com isso nós conseguimos determinar qual deve ser o valor do b que satisfaz essa igualdade. 6 vezes 1 é igual a 6, né? E aí basta pegar esse 6 e passar para o outro lado subtraindo, o que é equivalente a subtrair 6 dos dois lados. Então fica b igual a 5 menos 6 e, portanto, b igual a menos 1. Sabendo o valor do b, nós podemos trocar o seu resultado aqui na equação asterisco por ele, por menos 1. Então vai ficar que a equação da reta tangente, quando x é igual a 1,
é essa aqui, 6x menos 1. Ok? Então significa que o gráfico da função 3x² mais 2 vai ter uma reta tangente passando pelo ponto 1, 5, e essa tangente tem essa equação aqui. Tá? A parte C do exercício facilita essa visualização. Então, represente em um mesmo sistema de eixos o gráfico da função f de x e da tangente exatamente no x igual a 1. Então, coloquei aqui o sistema de eixos. Vamos calcular as raízes da função f de x, né, que é 3x² mais 2, para podermos fazer um esboço desse gráfico aqui. As raízes da equação nós podemos fazer usando Bhaskara. Poderíamos fazer de outra forma também. Usando Bhaskara, o delta é b² menos 4ac. O b nessa equação, o b é quem acompanha, né, o coeficiente que acompanha o x. Aqui nós não temos esse coeficiente, quer dizer que ele é zero. Então b é zero, menos 4 vezes a. O a é quem acompanha x², que é 3. E o c está aqui, ó, o c é 2. Então nós vamos encontrar que o delta é menos 24. Menos 24 é menor do que zero. O que significa isso? Toda equação do segundo grau, toda função do segundo grau que tem o delta negativo, não possui raízes. Então não existem raízes para essa equação. Lembrando que aqui nós estamos no universo dos reais, né? Poderia existir raízes em outro universo, no universo dos complexos. Aqui o nosso universo é dos reais. Então para ele não existe raiz dessa função aqui. O que significa na prática isso? Só significa que o gráfico dela não vai cortar o eixo x. Apenas isso. Não quer dizer que o gráfico não existe. Só quer dizer que ele não corta o eixo x, porque as raízes são os valores onde o gráfico corta o eixo x. Tá? Precisamos encontrar também o vértice da parábola para termos uma noção melhor de como esboçar esse gráfico. O vértice nós sabemos que tem essas coordenadas aqui, então é só fazer as substituições, né? Fazendo os cálculos, lembrando que o b é zero, então essa coordenada vai ser toda igual a zero, né? 0 dividido por 6 é zero. Aqui vai ficar menos daqui com o delta, só que o delta é menos 24, então menos com menos mais, por isso que aqui está só 24. E no denominador, 4 vezes a. O a é 3, então 4 vezes 3. 24 dividido por 12 é igual a 2. Então quer dizer que o vértice dessa parábola é o ponto 0,2. Tá? Nós também já vimos que 1,5 tem que ser um ponto da função f de x, né? Um ponto dessa parábola. Então ela tem que passar por ele. E como a é igual a 3, já vimos aqui, é o coeficiente que acompanha x² e ele é maior do que zero, quer dizer que essa parábola é côncava para cima. Então, colocando esses dados aqui no plano, a gente vai conseguir fazer um esboço dessa parábola. Para começar, coloquei aqui uma subdivisão, 1, 2, 3, 0, menos 1, menos 2, menos 3, e aqui no eixo y também. Agora vamos colocar esses pontos. O primeiro que eu vou colocar é o vértice 0,2. 0,2 está aqui, ó, exatamente no valor 2 no eixo y. Né? O outro ponto é o ponto 1,5. A parábola tem que passar por ele. O ponto 1,5 está aqui, ó, nessa posição. Então, essa parábola, como tem concavidade voltada para cima, e aqui é o vértice, vai ser um ponto de mínimo, né? Então, a parábola vai ter essa cara aqui aproximadamente, beleza? Agora, nós só precisamos encontrar a tangente nesse valor x igual a 1. Então, a tangente que passa nesse gráfico é exatamente nesse ponto. A tangente é uma reta, a gente já encontrou a equação dela. A equação dela é 6x menos 1. E a gente sabe que para determinar uma reta bastam 2 pontos. Um deles nós já temos, o ponto 1,5. E aí eu vou chutar aqui um outro valor para o x. Poderia colocar qualquer um. Escolhi, por facilidade, o x igual a zero. Quando o x é zero, eu vou ter aqui, ó, 6 vezes 0, 0. 0 menos 1, menos 1. O outro ponto que a gente já conhece é o ponto 1 e 5. Beleza? Quando o x é igual a 1, o y é igual a 5. Então nós temos dois pontos, 0 menos 1 e 1, 5, que nós já colocamos aqui. Ó. Basta então determinar o ponto 0 menos 1, que está aqui. Então quer dizer que esse ponto e o 1, 5 determinam a reta que é tangente a essa curva nesse ponto, que tem coordenada x igual a 1, como foi solicitado aqui, tá certo? Basta então traçar essa reta. Olha lá. Então aqui temos um esboço no mesmo sistema de eixos, né, os eixos x e y, do gráfico da função f de x, que é 3x² mais 2, e da sua reta tangente exatamente no x igual a 1. Beleza? Para facilitar, para ficar um desenho um pouquinho melhor, eu vou fazer isso também lá no GeoGebra, colocar essas equações para a gente ver que vai acontecer exatamente isso aqui, beleza? Então eu vou abrir aqui o GeoGebra.
Então aqui na internet, né, se eu não tenho o GeoGebra instalado, basta digitar aqui GeoGebra. Na primeira página que aparece, eu vou aqui em GeoGebra clássico e dentro do programa eu vou entrar com aqueles dados da função, da equação da sua derivada e daquele ponto 1,5, que é por onde a função tem que passar, né? A derivada tem que passar e a função também. Então aqui eu vou chamar a função de f de x, nós já vimos, que é 3x ao quadrado mais 2. Olha a função aqui, ó. Vou abrir aqui um pouquinho o gráfico para facilitar a visualização. Olha lá. Aqui 1,5, ó. Onde que está o ponto 1,5? Ó, 1,5. Esse ponto está aqui, ó. Deixa eu tirar esse azinho aqui para facilitar a visualização. Está aí, ó. Ponto 1,5 é um ponto da parábola. Quando eu digitar a equação da reta tangente, ela vai ter que passar exatamente por esse ponto aqui, sendo tangente ao gráfico da função, que é o que a gente encontrou. Qual foi a função que nós encontramos? Y igual a 6x menos 1. Olha lá. Exatamente aqui, tá vendo? Então, olha só. Aqui nós temos o gráfico da parábola junto com o gráfico da derivada dessa curva nesse ponto, como nós tínhamos visto no esboço, beleza? Então eu fico por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado e aguardo todos vocês no próximo vídeo do canal. Valeu, um abraço, tchau!